Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero provocar você a uma reflexão nesse dia. Quero compartilhar um texto lá do livro de Jó, no último capítulo, já quando estavam finalizando as provações e tudo mais, aquilo que Jó havia passado. Eu compartilho com você um texto que vai de encontro aos finais de ciclos, términos de situações quais o Senhor nos submete. Jó, capítulo 42, versículo de número 1. Vou começar pelo 1 mesmo, vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Senhor, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me repreendo até o pó da cinza. Repito com você o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha só que maravilhoso. A história de Jó é conhecida por toda a dificuldade, por toda a provação, pelas suas perdas, pelas dores incalculáveis que Jó sofreu. Perda de coisas, perdas de animais, perdas de bens, perda de filhos, tudo, absolutamente tudo foi levado da vida de Jó e ele não blasfemou. Existe até aquela máxima dita aqui no nosso tempo que nós precisamos ter uma fé conforme a fé de Jó, e essa é uma grande verdade. Mas o que por muitas vezes nós não levamos em consideração é que os 41 primeiros capítulos que antecedem o capítulo de número 42, o último capítulo do livro de Jó, ele fala sobre todas as dores, sofrimentos, todas as incertezas, as insatisfações e dúvidas que por vezes permearam a vida de Jó, sem falar daqueles amigos que, na verdade, talvez não fossem tão bons amigos assim, que procuravam o tempo todo culpá-lo, trazendo talvez a culpa de um pecado ou como consequência dos seus atos, e a verdade não era essa. Jó era um homem reto, era um homem íntegro e irrepreensível. Jó, ele foi provado pelo Senhor. E esse texto, já que marca toda a restituição, a restauração daquilo que Jó fez na vida dele, capítulo de número 42, Jó, ele nos lembra que em todo o processo de provação, de luta, de dificuldade que ele passou, talvez ele verdadeiramente não tivesse conhecido o Senhor. E por tantas vezes nós somos assim, irmãos. Nós pensamos que conhecemos ao Senhor por aquilo que dizem por aí. Por muitas vezes nós pensamos que conhecemos o Senhor pelas pregações que ouvimos, pelos livros que lemos, pelos conselhos de homens e mulheres de Deus que nos cercam, nos rodeiam e assim nos entregam. E por vezes nós temos essas opiniões do Senhor sem sequer que tenhamos uma experiência pessoal e personalizada da parte de Deus. Jó, ele passou por todas as suas provações, não fraquejou na sua fé, não desistiu do Senhor, não apostatou da fé largando o Senhor, mas tudo aquilo que de alguma forma ele passou e viveu fez com que a fé dele fosse moldada e fosse solidificada e principalmente uma transformação interna acontecesse. Porque ele realmente diz nesse versículo de número 5, Senhor, eu te conhecia somente de te ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. Veja só que lindo. E eu quero lembrar você que somente depois dessa declaração e depois que ele ora por aqueles amigos ou falsos amigos, eu não sei como enquadrar isso, que toda a restauração, a restituição de Jó acontece. O Senhor muda a sua sorte, como a Bíblia aqui nos ensina. E nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos. Por tantas vezes nós nos apegamos a situações, nos apegamos a doutrinas, até estruturas de religiosidade nas nossas vidas, e não conhecemos o Senhor através de experiências pessoais e personalizadas com Ele. E eu lembro você aqui nessa manhã que é isso que Ele deseja ter conosco. Deus não nos fez em série, assim como um livro escrito, assim até mesmo como uma tiragem de 2, 10, 100 mil Bíblias como essa que está aqui na minha mão foram feitas. O Senhor não nos fez assim. Ele nos fez de forma individual, portanto, as experiências quais Ele nos concede também são de forma individual. Observe que a história dos personagens bíblicos, todos eles, em um determinado momento das suas vidas, eles tiveram um encontro com o Senhor que mudou e moldou totalmente e completamente o rumo de suas vidas e assim os conduzindo a toda a eternidade. Moisés teve aquele encontro lá no deserto com aquela sarça que pegava fogo e não se consumia. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve aquele encontro com aquela luz mais resplandecente que o sol naquele momento, quando ele estava indo naquela estrada para Damasco, e assim a sua vida foi transformada. Ali no Novo Testamento ainda, com cada um dos discípulos que depois se tornariam os apóstolos, Jesus chegava, os dava uma experiência, assim a vida deles era moldada. E assim deve ser as nossas vidas. Nós precisamos ter um encontro genuíno com o Senhor para que nós não nos apeguemos somente àquilo que ouvimos, mas nós nos apeguemos àquilo que vemos, como experiências pessoais para com o nosso Deus e o nosso Pai. O bom se essas experiências forem, vermos talvez um anjo, ou talvez um episódio de teofania, uma aparição do próprio Deus nas nossas vidas, como muitas vezes aconteceu nas Escrituras, e não como essas experiências que Jó teve aqui ao longo dos 42 capítulos narrados em relação à sua vida
nas histórias bíblicas. Claro que ninguém quer viver isso, mas se for assim necessário, o Senhor irá te conceder para que você consiga, assim, ter uma profundidade daquilo que Ele deseja fazer. Então, o convite desse dia é que você ore ao Senhor, pedindo para que você realmente tenha uma experiência pessoal e que essa experiência seja assim como todos os grandes homens e mulheres das Escrituras Bíblicas, que foram transformados através dessa experiência pessoal e que a sua vida, a minha e a sua vida, nessa manhã possa ser mudada e transformada por uma experiência pessoal que o Senhor há de nos conceder, para que não sejam mais palavras dos outros que venham nos movimentar, mas a nossa experiência pessoal, esse encontro genuíno com o Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui gratos, Paizinho, porque assim o Senhor permitiu que mais um dia nós estivéssemos acordados, mais um dia nós tivéssemos a oportunidade de assim conhecermos verdadeiramente quem Tu és. Nós não somos aquilo que dizem por aí, Senhor. Nós não somos as opiniões dos outros. Nós não somos o que as religiões mais distintas do mundo dizem. Nós não somos e o Senhor também não é, Paizinho. Por isso nós queremos aqui nessa manhã, Senhor, pedir que o Teu favor, Senhor, repouse sobre as nossas vidas. Que o Senhor, assim, possa fazer uma manifestação, Senhor, se não física, emocional, espiritual, algo que realmente venha mudar, moldar e transformar as nossas vidas. Nós não queremos mais somente ouvir do Senhor, mas nós queremos viver intimamente um relacionamento com o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que isto seja a verdade nas nossas vidas nesta manhã. Que não sejam as dificuldades que venham de alguma forma camuflar o Teu grande amor sobre as nossas vidas. Que não seja a vida boa que por vezes o Senhor nos proporciona, Paizinho, que venha nos afastar de um relacionamento íntimo com o Senhor, Paizinho, mas que isso esteja vivo, Senhor, queimando nos nossos corações, que nós venhamos ser movidos somente pela Tua presença, Senhor, que é nítida, que é palpável, Senhor, e que seja esta verdade estabelecida sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que nesse dia você possa deixar de se movimentar pelo que dizem da parte de Deus, mas que você procure o Senhor, clame a Ele. A Bíblia diz que se nós clamarmos, Ele vai nos responder. Se nós batermos a porta vai se abrir. Nós só precisamos dar esse passo, com fé, em direção ao Senhor, que o restante Ele faz e Ele desenvolve nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe.